Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler só a primeira parte do versículo que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Hoje os irmãos vão precisar ter um pouco mais de paciência, né? A gente começou mais atrasado aí por causa desse temporal. Mas o que eu vou fazer para a gente ganhar um pouquinho de tempo é eu vou ler os versículos. Não vou pedir para os irmãos estar abrindo a Bíblia, então os irmãos fiquem ligados na citação, amém? Então, irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Amém? Irmãos, nesses dias, né, de primícias, o pastor Samuel tem ministrado sobre o Espírito Santo. Amém? Tem ministrado sobre o Espírito Santo. E esse versículo, acho que foi lido várias vezes, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje? É justamente como discernir a voz do Espírito Santo. Amém? Porque para sermos guiados pelo Espírito Santo, para termos o Espírito Santo de forma realmente real nas nossas vidas, nos guiando, nos direcionando, a gente vivendo o propósito segundo o que Ele quer, nós precisamos discernir a voz dEle, saber quando, né, algo está nos falando, se esse alguém ou esse algo que está nos falando é o Senhor ou não. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos ouvir o Senhor, mas nós queremos ouvir a voz real dEle. Se nós deixarmos de ouvir todas as outras vozes, que não é a voz do Espírito Santo, já é um grande passo na nossa vida. Amém? Os irmãos concordam? Então, assim, precisamos discernir a voz do Espírito Santo. Então, tão importante quanto crer que o Espírito Santo fala, quanto crer que o Espírito Santo nos guia, é crer, né? Tão importante quanto crer é a gente discernir a voz dele, saber quando é ele que está falando e quando não é ele que está falando. Amém? Então, eu queria compartilhar nesse sentido com os irmãos. Nós queremos ouvir a verdadeira voz do Espírito Santo. Amém? A verdadeira. É que nem os dons, né? Muitas pessoas não creem nos dons espirituais porque já viram tanto operação falsa dos dons que se torna incrédulo até para aquilo que é verdadeiro. Não acredita mais que exista o verdadeiro por causa da falsidade. E nós sabemos que existe o verdadeiro e existe o engano. E nós queremos o quê? Queremos o verdadeiro. Nós queremos ouvir a verdadeira voz do Espírito Santo. Amém? Então, eu gostaria, né, aqui, nessa mensagem, ajudar um pouco os irmãos nesse sentido, eu queria ser bem prático. Amém? Amém? Então, vamos lá, irmãos. Em Atos, capítulo 26, versículo 9, Paulo diz assim: na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Olha só, ele achava que aquilo era o que Deus queria que ele fizesse. Que era fazer muitas coisas contra o nome do Senhor Jesus, era perseguir os cristãos. Ele achava que o que Deus queria dele, a voz, né, que falava a ele, né, que ele entendia que fosse a voz de Deus, era: você deve perseguir os cristãos e acabar com essa seita aí. Olha só, então ele estava o quê? Equivocado na sua percepção da vontade de Deus. Amém? Então, se Paulo estava equivocado, será que a gente, né, pode de repente também não se equivocar? Achar que Deus quer que nós façamos várias coisas, quando o que Ele quer é que nós façamos outras coisas? Não é verdade? Amém? Então, eu queria começar pelo um ponto. Como o Espírito Santo fala? Como é que Ele fala? A gente aqui diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Mas como Ele diz? Existem várias maneiras que o Espírito Santo fala à sua igreja, aos crentes. Amém? Citar algumas aqui. A profecia.
a palavra aqui escrita, né? A palavra, a pregação, né? O Espírito Santo pode falar através da pregação, sonhos, visões e a unção interior, né? Aquilo que alguns irmãos dizem assim, eu estou com a impressão, né? Lá dentro eu estou sentindo assim que Deus quer falar alguma coisa ou quer mover alguma coisa. Acontece muito frequentemente, às vezes, eu acredito que seja experiência de muitos irmãos, vem uma lembrança assim, ó, passa uma mensagem para o irmão tal, ou então visita, né, tal pessoa, e aí vem aquela impressão, e se tu atende aquela voz, por exemplo, se fazer uma visita a uma pessoa, e aí quando chega lá, faz a visita, ora com a pessoa, e ela diz assim, puxa, eu estava precisando, aí confirma que aquela voz realmente era a voz do Espírito Santo falando do teu coração, né? E tu fez bem em atendê-la. Amém? Então, existem esses vários tipos de falar do Espírito Santo, né? Eu vou pontuar rapidamente isso aqui que eu só citei, né? Citando alguns versículos em cada um desse ponto. Por exemplo, em relação à unção interior, que é isso que a gente falou, aquele sentimento, né? Como se fosse um sentimento interior, uma impressão, né? Que a pessoa tem. Paulo fala em Romanos 8,16 o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando a gente se converte, crer no Senhor Jesus, isso fica bem claro para a gente, né? Porque a gente sabe que foi alcançado pelo Senhor, sabe que foi chamado por Ele, sabe que foi salvo, né? Quem teve aquela experiência de salvação, de conversão. Eu lembro que quando o Senhor começou a falar comigo com um folhetinho, né? Eu lembrei da minha irmã, que era crente, e veio no meu coração um sentimento tão forte assim, olha, tu precisa ir lá na casa da tua irmã. E aí veio aquele sentimento, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, sabe? Foi assim, de repente. E aí eu fui, né? Teve a história é longa, eu por 3 vezes tentei ir, fui até o meio do caminho, retornei, mas certo que na 3ª vez eu cheguei lá, bati na porta, estava fechada, né? Sentado no varão da bicicleta de frente para a porta, eu ouvi eles lá dentro orando, e naquela hora veio uma certeza tão grande no meu coração, assim, que Deus tinha me levado ali, eu disse, Deus me trouxe aqui. Então, assim, como que eu sabia, né? Como que eu tinha aquela certeza? Eu não sei como eu sabia, eu só sei que eu sabia, né? Que Deus tinha me levado até ali, e que, né, essa impressão. Então, isso é que a gente chama de unção interior, né? O Espírito Santo falando lá no coração, né? Para quem não se converteu por esse chamado, ou para quem se converteu por esse exemplo que a gente deu, né? De fazer uma visita para alguma pessoa, liga para alguém, amém? Então, isso é a impressão interior. Essa que pode se manifestar, inclusive, em forma de paz ou não paz, né? Qual seria a palavra para não paz, né? Para uma certa perturbação, né? Por exemplo, Paulo fala em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração, no coração de vocês. Então, às vezes, a gente vai fazer determinada coisa e a gente sente paz de fazer e, às vezes, sente um incômodo. Não tem paz para fazer isso. Então, isso é a unção interior. Amém? João, na primeira carta de João, ele fala muito sobre a unção, né? Fala assim, filhinhos, vocês têm a unção, que vos ensina todas as coisas. Então, isso, irmão, é uma das maneiras do Espírito Santo falar, essa unção interior. Amém? Outra maneira é de profecias. Não sei se os irmãos lembram, a gente estudou o livro de Atos e diz que em certa ocasião, um irmão, que a Bíblia chama lá de profeta, né? Ágabo, ele pegou o cinto de Paulo, né? Amarrou os pés e as mãos com o cinto de Paulo e disse assim, olha, assim vão fazer com o dono desse cinto, né? Vão prender ele. Ou seja, ali foi uma profecia, foi Deus falando o que iria acontecer. Amém? Então, uma maneira do Espírito Santo falar também é por profecia. E nós cremos nas profecias. Amém? Outra maneira, irmãos, de Deus falar é, como a gente citou, a palavra. É tão interessante que quando Jesus fala lá em João 14 sobre o outro Consolador, uma das coisas que ele fala é no versículo 26 o seguinte, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, uma das
das operações do Espírito Santo é nos lembrar do que o Senhor disse. E como é que a gente sabe o que ele disse? Pelas Escrituras. Então, uma da operação do Espírito Santo para nos falar é nos levar ao quê? A enxergar a vontade do Senhor, ao falar do Senhor na palavra dele. Amém? Só para reforçar aquele versículo que a gente leu no início, né? O escritor aos Hebreus, né, escreve lá, diz assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes... Quando o escritor diz assim, assim, pois, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, ele faz uma citação do Salmo 95, se eu não me engano. Então, olha só, ele está dizendo que o falar do Espírito Santo era o quê? Era as Escrituras. Ele diz, assim diz o Espírito Santo. E aí cita o quê? Um Salmo. Amém? Então, o Espírito nos leva também à palavra. E a palavra também é esse falar de Deus para nós. Amém? Falar do Espírito Santo. Temos visões. Vocês lembram de Pedro? Pedro, certa vez, estava em oração no terraço da casa. E aí, ele teve um êxtase, uma visão. E apareceu um lençol gigante com vários animais. Sabe que os judeus tinham os animais puros e os impuros, os que poderiam comer e não comer, né? E aí vem uma voz do céu e diz assim, Pedro, mata e come. E lá tinha todo tipo de animais. E Pedro, como bom judeu, disse, não, Senhor, de maneira nenhuma. Jamais entrou algo impuro na minha boca. E aí a voz falava, Pedro, não considere impuro ou imundo aquilo que eu santifiquei. Amém? Então, o que depois Pedro entendeu aquela visão? Que Deus estava querendo dizer que a partir de Jesus ali, não haveria mais separação entre judeus e gentios. Ele queria agora um povo de todas as nações, de todas as tribos para ele. Amém? Aqueles animais simbolizavam os animais puros, os judeus, e os impuros, os gentios. Amém? Então, Deus fala através de visões. Falou com Pedro. Amém? Então, nós cremos nas visões também. Amém? E Deus fala através de sonhos. Geralmente, quando se fala em sonho, a primeira que vem na cabeça é quem? Quem é? José, né? Então, não tem nem muito o que falar, né? Então, Deus fala através de sonho. Mas um que eu lembrei aqui é quando Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, né? Ele queria ir para Bitínia, aí depois quis ir para outro lugar, e o Espírito Santo não deixou. Não é para pregar aqui, não é para pregar ali. E ele ficou meio sem saber, e agora? Faça o quê? E aí, de noite, ele teve um sonho de um varão lá, macedônio, né? Dizendo assim, passa para cá e nos ajuda. Aí ele entendeu. É para Macedônia que temos que ir. Amém? Então, sonhos. Deus pode falar através de sonhos. Amém? Mas em todas essas formas de Deus falar, irmãos, existe risco. Sabia? Existem os riscos. Por quê? Em relação à unção interior, eu estou sentindo de Deus, Deus está me falando algo aqui, eu estou sentindo, mas sabe o que a Bíblia diz também? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Às vezes, irmãos, a gente ouve uma voz do nosso coração e interpreta como sendo o Espírito de Deus falando. E isso é um perigo ou não é um perigo? É um perigo. Amém? E profecia, irmãos. Existe, né? A gente até fala, existem as profetadas também, né? Existem as profetadas. E aí? Também existe um perigo. É até interessante, irmãos, que a profecia, ela pode ter pelo menos 3 origens. Ela pode ser originada no coração do homem, no Espírito de Deus, que é a profecia verdadeira, ou pode ser uma profecia, inclusive, de espírito maligno. Sabia que pode acontecer isso? Por exemplo, lá em Jeremias 23, 16, diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, não dê ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperança, falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Olha só, então existe esse tipo de profeta aqui, que é o que fala o que vem do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então existe risco na profecia. Amém? Olha só, Ezequiel 13, 1, diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza
contra os profetas de Israel, que profetizando, exprimem, como eles dizem, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Então, tem ou não tem? Tem a profecia que vem do coração do homem. Amém? Um exemplo, irmão. Minha mãe, ela faleceu de câncer. Então, foi um período muito longo, assim, de sofrimento mesmo, definhando. E nós, junto com os irmãos, oramos muito, né? E numa determinada reunião ali, orando, né, pela cura, pela restauração, uma irmã profetizou, dizendo assim: Deus vai curar sua mãe. Assim diz o Senhor, sua mãe vai ser curada. E aí, poucos dias depois, ela faleceu. A irmã foi usada pelo espírito maligno? Acredito que não. Mas o quê? O nosso desejo era tão grande de ver uma operação de Deus, que ela, movida pelas suas emoções, profetizou do seu coração. Amém? Então, existe esse perigo. E existe o perigo de profecias por espírito maligno. Eu tenho um filho, né, o Micaías, o nome dele é Micaías, que é justamente, tem a história do profeta Micaías, né? Que o rei Acabe chamou o rei Josafá, que era o rei de Israel e de Judá. Acabe era um rei mau, Josafá era um rei bom, temente a Deus, e Acabe chama Josafá para que Josafá, junto com ele, juntasse os seus exércitos para batalhar contra um determinado inimigo. E chegando lá, Josafá disse: não, tá, o meu exército, o meu povo é teu povo, vamos lá. Não, mas espera aí, vamos consultar o Senhor? E aí Acabe chama todos os seus profetas, né? E aí os profetas de Acabe tudo dizendo: vai, rei, vai para a batalha, porque o Senhor entregou o inimigo nas tuas mãos, você vai ser vitorioso. E aí Josafá olha para aqueles profetas e fala assim: por acaso não tem um profeta do Senhor? É meio que ele dissesse assim: esses profetas aí não estão me convencendo. E aí Acabe diz assim: olha, tem um, mas eu não gosto dele não. Um tal de Micaías aí só fala o que é ruim contra mim. Mas se o cara era ruim, queria ouvir coisa boa, né? E aí mandaram chamar Micaías. Até é interessante que quando os mensageiros chegam lá diante de Micaías, diz assim: Micaías, o rei mandou te chamar, mas olha só, todos os outros profetas lá estão dizendo que o rei vai ter vitória e tal. Cara, não inventa nada não. Vai lá e diz a mesma coisa. Não vai procurar confusão. E aí Micaías diz assim: tão certo como vive o Senhor, que aquilo que o Senhor me falar, eu falarei. Só que aí Micaías chega diante dos reis lá, né? E sabe o que ele fala? Não, vai lá, rei, pode ir que o Senhor vai te dar a vitória. Eu penso, né, que ele deve ter falado aquilo com um ar de deboche, assim, que a ponto do rei dizer assim: eu quero que tu fale a verdade, eu não já te falei para tu falar a verdade? Eu acho que ele foi meio debochado, assim: não é isso que tu quer ouvir? Então vai. E aí, o Micaías disse: então, eu vou falar. Sabe o que eu vi? Eu vi uma reunião nos céus lá, e Deus perguntava assim: como eu farei para mandar Acabe para a guerra e que ele morra lá? E disse que no meio daqueles anjos, demônios, aquela reunião toda, um espírito disse assim: eu sei, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu vou ser espírito enganador na boca dos profetas de Acabe. Eu vou profetizar na boca dele lá, dizendo para ele ir. Então, essa profecia dos profetas de Acabe era o quê? Uma profecia do espírito maligno. Então, irmãos, existe pelo menos 2 riscos na profecia, que é a profecia vindo do coração, ou mesmo vindo do espírito maligno. E agora, irmãos? Né? Olha só. E a palavra? Nós temos a palavra. Temos a palavra. Só que existe problema? Existe risco? Não, na palavra não existe risco, né? Existe. Não na palavra, mas na nossa interpretação. Por quê? Porque muitos interpretam a palavra procurando aquilo que lhe agrada. Essa é a tendência do nosso coração. Olha só. Em Timóteo, Paulo diz assim, ó: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O sã ensino, né?
o ensino saudável. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão às fábulas. Então, o coração do homem é tendencioso a querer, né, que os outros falem, ensine a ele o que ele quer ouvir. Por que os falsos profetas prosperam tanto? Hoje existem igrejas, megas igrejas, lideradas por falsos profetas. Por quê? Porque eles falam o que o povo quer. Eles falam o que está no coração deles, a cobiça que eles querem. Amém? Então, até nisso há um risco. Não, eu vou ouvir a palavra de Deus porque... Mas está ouvindo o ensinamento de um falso mestre, de um falso profeta. Amém? Aí vem a pergunta, irmão, agora ficou difícil então. Se a gente tem que discernir qual é o certo, e aí você falou da profecia, da palavra, das visões, tudo, mas e tudo pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser, pode estar sendo do Espírito, pode não estar sendo, tem todo esse risco, e o que eu faço? Vamos lá, vamos fazer alguma tentativa aqui. Algumas tentativas de ajudar nesse dilema agora que a gente criou, né? A gente criou um problema, a gente disse que Deus fala, mas falou que pode ter um inimigo aí, ou o coração da gente no meio da história fazendo bagunça. Amém? Então, vamos lá. Irmão, então, eu acho que a chave para me saber que se Deus falou, é se eu sentir um entusiasmo, né? Se eu sentir que realmente animado com aquilo, até... Essa palavra entusiasmo é interessante, né? Eu já ouvi alguns pregando, falando que entusiasmo vem de theos. Theos do grego é Deus, né? Theos é Deus. Então, entusiasmo é em Deus, né? Não, irmão, então se eu tiver realmente um entusiasmo, um ânimo, né, em relação a algo que eu estou ouvindo para fazer, isso é a voz do Espírito Santo, né, irmão? Não. Olha só. Na época do profeta Samuel ainda era jovem, era o sacerdote Eli, ele tinha dois filhos, o Ófnis e o Finéias. E um dia, o povo lá de Israel teve que batalhar contra os filisteus, uma guerra. E eles foram para a batalha, e no primeiro confronto, eles perderam, foram derrotados, fugiram. E aí que eles falaram, e agora? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor nos entregou essa derrota? Eles disseram assim, não, vamos pegar a arca do Senhor, vamos trazer a arca do Senhor para cá, porque com a arca do Senhor ninguém pode. A arca do Senhor era símbolo da própria presença de Deus, né? Então, Ófnis e Finéias trouxeram a arca, eles eram sacerdotes, né, filhos do sumo sacerdote ali, trouxeram a arca, e quando a arca chegou no acampamento do exército de Israel, diz que houve um brado, o povo gritou, bradou tão forte, que a terra tremeu a ponto de os filisteus lá no outro acampamento ouvir e tremer de medo. Tremer, meu Deus, o que aconteceu? Os deuses desceram lá no acampamento de Israel, nós estamos perdidos. E aí, eles com todo aquele entusiasmo, aquela coragem, disse, agora vai, agora não tem para ninguém, agora nós temos, né, superpoderes agora. E eles vão para a batalha, e sabe o que acontece? Eles caem diante do inimigo. Então, irmãos, não é entusiasmo. Não basta entusiasmo. Ófnis e Finéias estavam em pecados diante do Senhor. Entusiasmo nenhum ia salvar eles. Amém? Irmão, então se não há entusiasmo, a gente pode falar de quê? Pode ser o barulho, alguns usam, né, a palavra reteté, quando Deus faz aquele rebuliço, então Deus, quando aquilo acontece, aquela bagunça, aquela coisa, né, o choro, gente caindo por debaixo dos bancos, então é nesse momento que Deus está falando, irmão. Agora sei, né? Será? Eu lembro de Elias, quando estava fugindo lá de Jezabel, se escondeu na caverna, né? E o Senhor disse assim, Elias, não sei porque o Daniel está na minha cabeça, cara. Elias, sai dessa caverna. Deus queria conversar com ele lá fora da caverna, não era dentro da caverna. A palavra que ele deu, sai dessa caverna. E aí diz que ele, né, vai para sair, e diz que vem um terremoto, rompendo, quebrando as rochas, as montanhas. Depois vem, foi um vento forte, né? Depois um terremoto, depois vem fogo.
E aí, mas diz assim, lá diz, né? Veio um vento forte que rompendo as montanhas, tal, mas Deus não estava. Aí veio um terremoto, tal, mas Deus não estava no terremoto. Aí veio o fogo, tal. Não, Deus não estava no fogo. Aí diz que veio uma brisa suave. Aí ele saiu e o Senhor começou a falar com ele. Então, irmão, quer dizer que barulho, confusão, não quer dizer, não necessariamente, né? Em alguns momentos pode até acontecer, como foi lá no alto do Monte Sião, quando Deus trovejou, fez barulho de trombeta para mostrar que ele estava lá, a ponto de todo mundo, até Moisés, disse que ficava tremo diante do Senhor. Mas não necessariamente. Amém? Amém, irmãos? Então pode ser a emoção, né, irmãos? Quando eu me emocionar, quando eu sentir uma voz assim, começar a chorar, né? Pode ser que aí é a voz do Senhor, né? Também não, irmãos. Lembra da profecia em relação à minha mãe? Né? A emoção não é confiança, não é algo de confiança. Amém? Irmão, então o que é? Como é que eu faço para saber quando é que o Espírito Santo está nos falando? Eu vou fazer alguns pontuamentos aqui bem práticos e rápidos, irmãos, que eu acredito que seja de muita ajuda para a gente. Amém? Olha só. Primeira questão, irmãos. Entenda que há uma diferença entre alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, o homem é corpo, alma e espírito. Na alma, irmãos, a gente não tem assim condição aqui de dar todo um estudo sobre isso, mas a alma, ela é composta do quê? Mente, emoção e vontade. Para gravar isso aqui, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer com a mão, vocês fazem com as duas. Mente, emoção e vontade. Amém? Ou seja, o que eu decido fazer. Isso é a alma. E existe o espírito, que o espírito é consciência, comunhão e intuição. A primeira coisa, eu preciso saber que é a diferença. E às vezes eu confundo alma achando que é o espírito falando. Achando que é o Espírito Santo falando ao meu espírito, mas é a alma, é a emoção, amém? É a mente, é a minha vontade, porque eu desejo muito algo, e outra coisa é o espírito, amém? Olha só, irmão, então o primeiro detalhe, entenda que existe diferença entre alma e espírito. Você tem que entender que às vezes a tua alma está borbulhando e não é o Espírito Santo que está falando, é a tua alma. Por isso que tem um salmo que diz assim, o salmista diz assim: Senhor, não é altivo o meu olhar. Como é que ele diz assim? Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no seio de sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Às vezes é preciso a gente aquietar a alma para poder ouvir o Espírito. Amém? Então, irmãos, olha só, a primeira sentença que a gente falou, prática, para nos ajudar a discernir a voz do Espírito, é essa que eu falei. Entenda que há diferença entre alma e Espírito. Amém? A segunda sentença, confirme a direção que você está tendo com os outros meios que Deus fala. Por exemplo, se eu tiver uma profecia, eu vou confirmar isso com o quê? Com a unção interior, com uma palavra. Amém? Então, não se detenha né? Se eu tive uma impressão interior, então, outros meios que Deus fala vai servir de confirmação. A gente vai ver mais adiante aqui. Por exemplo, se eu tiver uma impressão interior, Deus, né? Eu estou sentindo que Deus está me falando para fazer isso. Vai contra a palavra, né, quebra algum princípio da palavra. Por exemplo, eu estou sentindo, Deus está me falando que eu tenho, né, um jovem, tenho que casar com aquela moça, mas ela não é crente. A primeira já rompe, né? A palavra diz que cristão não pode se pôr em julgo desigual. Então, ele está achando, né, que lá
o Espírito Santo está me falando. Mas já não passou no primeiro crivo. Então, se temos a impressão, vamos confirmar com a palavra, né? Vamos confirmar essa unção interior com a palavra, com a paz de Cristo. Lembra que a gente falou? Será que eu estou sentindo paz de verdade? Eu estou abafando essa voz. A autoridade dos pais. Amém? Né? Eu estou sentindo que devo fazer isso, que Deus está me chamando para isso, mas o que teus pais dizem? Hein? E o que os presbíteros ou pastores da igreja dizem sobre isso? Entendeu? E as circunstâncias? Às vezes, está tudo fechado, toda a porta fechada, mas a gente diz, não, é a vontade do Senhor, Ele está me falando, mesmo que meus pais não abençoaram, meus pastores também não, eu vou meter o pé nessa porta e vou abrir ela. Mas as circunstâncias, está tudo fechado as portas para ti. Né? E o tempo de Deus. Às vezes Deus fala algo conosco, mas para se cumprir no tempo dele. Exemplo, Paulo, quando recebeu o Senhor Jesus, quando creu no Senhor Jesus, quando se converteu, o irmão Ananias foi lá, né, orar por Paulo, e já falou para ele, Deus falou, né, para Ananias, esse é um instrumento escolhido por mim, né, para levar o evangelho, ou seja, ele já tinha um chamado de apostolado sobre a vida dele, desde quando ele se converteu. Mas só aproximadamente 14 anos depois, servindo o Senhor ali na igreja local, junto com os irmãos, ensinando, pastoreando, é que o Senhor, né, lá em Atos 13, através do grupo de líderes lá dos presbíteros da igreja, diz assim, que o Espírito Santo falou, apartai-me, Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Ele já tinha a palavra desde a conversão dele, mas só mais de uma década depois, o Senhor foi cumprir aquilo, de apartar ele e enviar ao apostolado. Amém? Depois que ele já tinha servido muito, como mestre, como pastor na sua igreja local. Amém? Tem o tempo de Deus também. Amém? Não seja apressado, né? Tem um provérbio que me vem à mente agora, que ele fala que peca quem é precipitado, né? Provérbios que fala isso. Então, irmãos, a outra sentença, dedique-se à palavra. Nós precisamos nos expor à palavra diariamente. Porque se eu digo assim, aquele princípio, você tem que conferir nas escrituras, mas eu nunca leio a Bíblia, eu nunca faço um estudo, eu nunca me dedico à palavra, aí eu sinto uma voz interior, eu vou conferir na palavra. Conferir como? Vai fazer com aquelas, lembra das caixinhas de promessa, que é um monte de cartãozinho, cada um com um versículo dentro de uma caixinha que a pessoa tira, né? As promessas, né? Caixinha de promessa, né? Quando eu era jovem, um dia eu fiz aquele monte de cartãozinho, né? Para brincar com os outros jovens, só que eu botei, foi eu que escrevi um bocado assim, só que eu botei versículo só, aquele de bicuda, né? Aí eu falei, né? Pega aqui, fulano. Aí era aqueles versículos tipo de João Batista, né? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, a Bíblia não é caixinha de promessas. Eu vou abrir aqui para ver onde Deus vai me falar. Não é essa maneira que a gente checa na Bíblia o que Deus está, que a gente acha que Deus está falando com a gente. Não é. É o quê? É meditando na sua lei de dia e de noite. Lembra do Salmo 1? Aquele bem-aventurado homem que não se senta na roda dos escarnecedores e tal, né? E diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse, quando vier alguma voz ou alguma profecia falando para ele, ele vai saber de pronto se a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus estão de acordo ou não com aquilo. Amém? Então, dedique-se à palavra, para a gente saber se a voz do Senhor precisa disso. Amém? Outro ponto, irmãos. Tenha conselheiros maduros. Tenha conselheiros maduros. Lembra? Aqui foi
Roboão e Jeroboão. Roboão, o filho de Salomão, o rei, tinha morrido e ele assumiu o reinado. E Jeroboão, um dos líderes lá do povo, chamou, reuniu um bocado e foi lá diante do novo rei. E falou assim: rei, olha, teu pai foi pesado, botou muita carga sobre o povo, cobrou impostos pesados, alivia aí, que aí a gente vai te servir. E aí Roboão chamou lá os conselheiros, os sábios, os anciãos que aconselhavam o seu pai, Salomão, chamou ele e perguntou: e aí, o que vocês acham? Aí eles falaram: olha, se tu realmente atender a voz do povo, ser benéfico com eles, eles vão te servir. Só que aí depois ele se voltou para os jovens que tinham crescido, os moleques que cresceu junto com ele lá, e disse: e vocês aí? Né? O que vocês dizem? Ele disse assim: rapaz, fala para esse povo aí que se o teu pai castigou eles com açoite, tu vai castigar com escorpião. Fala para ele que o dedo mindinho teu é mais pesado que os lombos do teu pai. Aí ele disse: rapaz, tá certo, esses velhos sabem de nada. É isso mesmo, tem que ser duro aqui nessa parada. Chegou lá, quando chegou, disse: rapaz, meu pai castigava com açoite, eu vou castigar com escorpião. E aí, arrebentou, e por causa disso, o reino de Israel foi dividido em meio. Então, tenha conselheiros maduros. Amém? Eu senti, Deus está me falando. Pastor Samuel, eu queria contar uma impressão que eu estou tendo no meu espírito, compartilhar, para ver o que você me fala. Entendeu? Outra sentença aqui que eu escrevi. Confirme se a direção que você está tendo se alinha com o falar coletivo da igreja. Lembra que o primeiro versículo que a gente disse é o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu sou um isolado na vida, não, está todo mundo errado, né? Só eu estou certo. A igreja está todo mundo errado. Ninguém entende o meu chamado, ninguém entende o que Deus está falando comigo, nem os pastores, nem ninguém dos irmãos. Irmão, provavelmente é você. Já viu o exército marchando assim? E aí aí marcha todo mundo com o pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Aí tem só um lá no meio, né? Esquerdo, direito, né? A mãe dele vai olhar assim e dizer assim: só meu filho está certo, tudo está errado, né? Então, irmãos, a gente precisa ver o que Deus está falando na coletividade, irmãos. Se tudo está sendo movido por uma direção e só eu que estou achando que Deus está falando comigo em outra, irmão, a chance de tu estar enganado é quase 100%. É que nem quando a pessoa diz que teve uma nova revelação. Irmãos, eu li na Bíblia e eu vi algo que ninguém nunca viu. Aqui Deus me deu uma revelação. Eu disse: provavelmente é uma heresia. Nós tem 2000 anos de história de homens de Deus estudando a Bíblia e nunca viu isso, irmão, só você. Né? Por isso que lá em Efésios 3:18 diz assim: e isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, para mim conhecer o amor de Cristo, né, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, tem que ser como? Com todos os santos. Ah, não, mas eu tenho carreira solo, eu vivo sozinho, né? O provérbio diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Ou seja, é egoísta e burro ainda. Se insurge contra a verdadeira sabedoria, o solitário. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Amém? Outra sentença, irmãos, prática. Dá especial atenção àquelas pessoas que nos confrontam. Irmãos, as pessoas que não se importam com a gente, elas vão falar o que a gente quer ouvir. Mas aquelas que se importam de verdade, vão falar o que a gente precisa ouvir. Lembra de Natã? O rei Davi pecou terrivelmente, né? Tomou a mulher lá do soldado dele, ainda fez o soldado morrer. E o profeta Natã chega lá, conta uma historinha. O rei, eu quero que tu julgue uma causa aqui, porque tinha
um senhor lá com as suas ovelhinhas, veio outro lá e tomou a ovelhinha dele. E esse que tomou a ovelhinha tinha muitas ovelhas. Ainda foi lá e tomou do que só tinha uma, rei. E aí Davi disse assim: tão certo como vive o Senhor, que esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natson disse: esse homem é tu. Ainda bem que, diferente de outros reis, ele não matou o profeta, né? Ele se arrependeu, né? Pelo menos isso. Em outros, né? Lembra de Jeremias, dos outros profetas, ia confrontar o rei queria matar. Mas ele, Davi, na posição de rei, ele teve a humildade de se curvar e se arrepender. Às vezes a gente não está nem numa posição muito elevada, né? E alguém vem falar alguma coisa, a gente já dá de bicuda na pessoa, né? Amém? Então, dá uma atenção especial quando dessas pessoas que te confrontam. Amém? Que falam as verdades. Amém? E, irmãos, tenho só mais 2 pontos aqui. Amém? Ó, não tenha medo de provar as profecias. A Bíblia nos instrui a provar as profecias. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo está orientando sobre o culto, né, a reunião, diz assim: quando vocês se reunirem, irmãos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, outro línguas, outro interpretação, seja tudo feito para edificação, tratando-se de profeta, fale 2, quando muito 3, e os outros julguem. As profecias precisam ser julgadas, irmão, precisam. Não, mas é quando eu ouço alguém falar, assim diz o Senhor, eu já tenho até medo de duvidar. Não, irmão, duvide. A Bíblia diz para tu duvidar. Por quê? Porque tu tem que tomar a profecia, não desprezar, porque Paulo também fala, não desprezeis as profecias, não desprezar, mas valide ela com os outros meios que a gente verificou aqui. Procure os conselheiros, os presbíteros, os pastores da igreja, procure os irmãos maduros, procure, né, se a unção interior casa com essa profecia que você está vendo. Amém? Olha só, irmão, e eu vou correr rapidamente nesses últimos pontos aqui para a gente encerrar. Desconfie da motivação do seu coração. Desconfie, porque às vezes quando tu deseja de mais água, tu vai acreditar que Deus está falando. Enganoso é o coração, lembra? A outra sentença, e para a gente encerrar. Irmãos, às vezes a gente precisa tomar uma decisão muito importante, e aí a gente diz: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso de uma resposta. Irmãos, eu quero dar uma notícia para vocês. Ele não gosta de responder essas coisas. Ele não gosta de falar quando a gente pede. Eu acho que, não sei se é só experiência minha, mas tem vezes que eu disse: fala com o Senhor, comigo, eu preciso. E aí, nada. Ele não gosta. Sabe por quê que ele não gosta de falar? Porque ele gosta que nós tenhamos comunhão diária com ele. E na comunhão, no relacionamento, ele vai falando. Ele não quer que a gente passe uma vida alheia ao Espírito Santo e em algum momento que eu preciso de uma decisão, que eu estou na encruzilhada, o Espírito Santo fala comigo. E aí, sabe o que você vai ouvir? Cri, 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 cri. Nada. E ele não fala não. Ele vai deixar você se desesperar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Eu já tive, inclusive, para pregar a palavra, porque eu olhava assim: Senhor, eu conheço muito, mas eu quero pregar, falar o que o Senhor colocar no meu coração vindo de Ti. E aí começava a se aproximar o dia da pregação e o Senhor não falava nada, e não vinha nada, e eu, meu Deus, fala comigo. Mas por que acontece isso? A gente precisa viver em comunhão. Ele quer relacionamento diário, constante. Amém? E com esse ponto, irmãos, eu encerro. Vamos ficar de pé? O Senhor quer nos guiar, irmãos. Quer falar conosco. Amém? E a gente precisa crer que Ele é um Deus pessoal. O pastor Samuel enfatizou que o Espírito Santo não é uma força, uma energia, um poder. Ele é uma pessoa. E
quer ter relacionamento conosco. E é nesse relacionamento que nós vamos ser guiados, porque se Ele é uma pessoa real, e Ele vai falar conosco, Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar, individualmente e como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos. Pedimos, Senhor, que Tu possa, Senhor, fazer com que cada palavra lida, Senhor, possa ser de ajuda, Senhor, ao nosso coração, nos levando, Senhor, a viver, Senhor, mais para Ti, a ouvir, Senhor, e saber discernir mais a Tua vontade, Pai. Nós colocamos, Senhor, tudo isso, Senhor, diante de Ti. Sabemos, Senhor, que Tu és, Senhor, o único mestre. Senhor, Tu és o único, Senhor, que pode nos direcionar em todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.